Semana passada eu ouvi no seminário uma pregação a respeito desse texto por parte de um dos pastores, de um dos doutores da nossa igreja. E às vezes nós que somos pastores achamos que já ouvimos de tudo e achamos que já aprendemos tudo. Mas a forma como o irmão o reverendo Tarcísio apresentou esse texto para nós foi algo que para mim foi muito novo, muito diferente e muito edificante. E embora eu não venha aqui repetir o sermão do irmão, não é minha intenção, eu confesso aos irmãos que foi depois que eu ouvi o esboço e a exposição do irmão que eu me senti animado a meditar por um pouco com os irmãos sobre esse texto. E eu gostaria de meditar um pouco sobre essa oferta de paz, que seria uma outra tradução do nome oferta pacífica, apresentando aos irmãos 4 detalhes aqui do texto que não podem passar despercebidos para nós e que são, de certa forma, o fundamento, o básico que nós deveríamos entender a respeito dessas ofertas. O livro de Levítico ele é muito misterioso para nós. E por causa de ofertas, de rituais, de ferramentas que os sacerdotes precisam utilizar no manusear das ofertas que são apresentadas, que serão e que são apresentadas no tabernáculo. No entanto, o propósito de Levítico é muito claro, que o povo para adorar a Deus precisa fazê-lo em santidade, e que a forma, o modo, o método e todo o ritual de adoração a Deus nunca é desenvolvido e criado pelo adorador, mas ele é revelado pelo próprio Deus. Portanto, nós só podemos nos apresentar diante de Deus para adorá-lo de acordo e de conformidade com as instruções que Ele mesmo nos dá na sua palavra. Isso valia para o tabernáculo, valia para o templo de Salomão e vale ainda para a igreja hoje através do nosso mediador, que é Jesus Cristo. Pois todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontam para Jesus, para a obra de redenção e de salvação que Ele realizou por nós. Dentre esses sacrifícios, nós temos a chamada oferta de paz, o sacrifício pacífico, ou numa outra tradução, a oferta de comunhão. A oferta de paz, ela era apresentada quando havia gratidão no coração do povo de Deus. Diferentemente das outras ofertas aqui mencionadas, o holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, por exemplo, a oferta de paz, ou sacrifício pacífico, era algo que o adorador apresentava a Deus quando havia paz. Não era uma oferta que ele apresentava a Deus pedindo que houvesse paz em Israel, especialmente na sua vida pessoal e na sua família. Mas era uma oferta que ele apresentava voluntariamente, graciosamente, agradecidamente, porque Deus vinha trazendo e vinha dando paz para a sua casa. Então era uma oferta de gratidão, porque havia prosperidade, porque havia sossego, porque havia bom relacionamento entre o povo de Deus. Essa oferta, ela era apresentada quando tudo estava bem. Não era para que tudo ficasse bem, mas é porque tudo estava na mais perfeita tranquilidade. Um exemplo dessa oferta aparece no final do livro de Números, quando Israel vai para a guerra, derrota o exército inimigo e nenhum dos seus soldados morre na batalha. Os capitães contam os soldados e eles vêm até Moisés e dizem: olha, nós queremos oferecer uma oferta pacífica a Deus, porque nós fomos para a guerra, lutamos, vencemos e ninguém morreu, não tem ninguém ferido no nosso campo, do nosso exército. E eles então apresentam uma oferta de paz, porque tudo estava bem. Essa oferta, ela tinha uma diferença das outras, era a oferta que a família que oferecia podia comer dela. As outras ofertas, partes eram separadas para o sacerdote como seu salário do serviço pastoral. E a gordura e as partes principais eram queimadas para Deus.
Mas na oferta pacífica havia a gordura que era toda do Senhor, haviam certas partes que eram separadas para o sacerdote, isso será apresentado, se eu não me engano, no capítulo 12 ou 13, e uma outra parte era comida ali na presença do Senhor pela família que oferecia, juntamente com o sacerdote, e se não me falha a memória, era possível até convidar uma outra família para participar. Era uma oferta de comunhão, era uma oferta de alegria, era uma oferta de gratidão, e o texto diz que ela trazia um aroma agradável a Deus, porque o melhor estava sendo oferecido ao Senhor. Então o primeiro ensinamento é que ela é uma oferta de gratidão, porque Deus tem abençoado o seu povo. Segundo ensinamento, ela só poderia ser oferecida depois do holocausto, conforme nos dá a entender o versículo 5. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto. Antes de apresentar a oferta pacífica, era obrigatório que fosse apresentada uma oferta pelo pecado. Então a oferta pacífica era algo que era oferecido a mais e além daquilo que Deus exigia do seu povo todas as vezes que você entrasse no tabernáculo. Quando você visualiza o tabernáculo, aquela estrutura retangular, e que a porta de entrada sempre ficava voltada para o leste, para o nascer do sol, quando os homens vinham oferecer o sacrifício pela sua família e por si mesmos, e a cortina do tabernáculo era aberta, o primeiro utensílio que eles vinham lá dentro era o altar do holocausto. Isso queria dizer que a única forma de nós nos apresentarmos a Deus é, primeiro, resolvendo as questões dos nossos pecados com Ele. Só podemos adorar a Deus se Ele perdoar os nossos pecados primeiro. É por isso que na nossa liturgia moderna, no momento de contrição, Ele não pode faltar. É o momento em que nós confessamos para Deus que somos pecadores e agradecemos a Deus porque Ele proveu, através do sangue de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Então, quando alguém queria agradecer porque tudo estava bem, primeiro ele oferecia um holocausto pelo pecado e por cima do holocausto pelo pecado ele oferecia a oferta pacífica. Deus nos perdoou e Deus tem nos abençoado constantemente. Era isso que esse ritual queria dizer. Isso quer dizer que não há comunhão e nem paz se não houver perdão. Para que nós possamos cultuar a Deus em comunhão, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, é necessário que nós estejamos em paz com Deus. E essa afirmação e esse entendimento de Levítico 3 nos remete para Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Justificados, pois, temos paz com Deus, acesso à graça e a alegria na esperança. Para que haja paz, para que haja comunhão, é necessário que haja perdão. É por isso que o Senhor Jesus disse que quando nós nos aproximarmos de Deus para ofertar, para oferecer o nosso culto e lembrarmos que existe alguma coisa entre nós e algum irmão, nós precisamos deixar a nossa oferta e nos reconciliar com os nossos irmãos e depois da reconciliação, apresentar o nosso culto. A oferta de paz, ela é oferecida sobre a oferta pelo pecado. Deus nos perdoa e Ele abençoa a igreja com a sua paz, com o seu shalom. Shalom é mais do que simplesmente viver momentos pacíficos. Shalom é contar com a bênção de Deus. Shalom é contar com a prosperidade que só Deus pode nos oferecer. E shalom é a bênção do bom relacionamento entre todos aqueles que amam e servem a Deus. Logo, a santidade é muito importante para que haja paz na igreja. Se não houver santidade na igreja, não haverá paz na igreja. Para que haja paz e santidade na igreja, é necessário que todos nós estejamos debaixo do perdão e oferecendo toda a nossa gratidão calcada, fundamentada, baseada sobre o perdão que Deus nos dá no sacrifício de Jesus Cristo. Terceiro ensinamento: quando alguém oferecia o sacrifício, e em todos os sacrifícios isso era comum,
antes de que a ovelha, o cabrito ou o novilho fosse morto, o adorador tinha que colocar as suas mãos na cabeça dele, tinha que impor as suas mãos na cabeça dele e em voz audível confessar o seu pecado e apresentar a sua oração de gratidão. Logo depois que ele fazia isso, o sacerdote lhe entregava um cutelo e era o adorador que cortava a garganta do animal, não era o sacerdote. Impor as mãos significava duas coisas. Significava, em primeiro lugar, posse. O adorador só poderia oferecer em sacrifício a ovelha, o cabrito, a cabra, a pomba, a rolinha ou o novilho que fosse seu. Ele não podia pegar um bode emprestado, ele não podia pegar uma ovelha emprestado e dizer, não, depois eu te pago e vou lá oferecer o meu sacrifício a Deus. Ele tinha que comprar a ovelha, ele tinha que ter a ovelha, ele tinha que ser dono da ovelha, e ele só podia oferecer a Deus aquilo que fosse dele, não do outro. E também, impor as mãos significava identificação. O que a morte deste animal representa a minha morte. A dor que ele sofre inocentemente representa e leva diante de Deus o meu sacrifício, a minha dor, a minha dificuldade e também a minha gratidão. Isso quer dizer que até mesmo a nossa gratidão, ela só pode ser agradável diante de Deus se ela for apresentada por meio de Jesus. Porque todas as nossas boas obras e até mesmo a nossa paz, ela só existe porque Jesus deu para nós. Efésios capítulo 2, versículo 15. Ele é a nossa paz. E foi Ele que derrubou a parede da inimizade que havia entre nós. Foi porque Jesus morreu por nós que nós podemos hoje livremente, voluntariamente, perdoar uns aos outros e adorar a Deus. Se você tem medo de conversar com o irmão porque ele tem cara feia, porque ele mora longe, porque ele é mais rico ou mais pobre do que você, porque a ofensa foi grave, a Bíblia diz que tudo isso pode ser quebrado pelo sangue de Jesus. Ele é a nossa paz. Ele leva sobre si os nossos pecados, mas Ele leva sobre si também a nossa gratidão. E é Ele quem efetua, realiza a reconciliação entre irmãos. E por isso a igreja pode apresentar oferta de paz. E o sacrifício era pessoal. Era o adorador quem matava o animal. E a morte de um animal não é algo tão simples assim. Quando ele recebia o cutelo, o animal já começava a espernear. Dizem que quando se faz carneiro ou ovelha e você vai prepará-lo para o churrasco, se ele vê a faca, se ele vê o instrumento, ele fica nervoso, o seu sangue se agita e aquilo muda o sabor da carne. Então, os sacerdotes, eles seguravam o animal. Nós estamos falando de um novilho, nós estamos falando de um bezerro, nós estamos falando de um cordeiro, estamos falando de cabra e de bode. E ele tinha que ir lá e cortar o pescoço dele, dizer, sou eu que estou na presença de Deus. O culto é nosso. Davi disse, eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. E então nós nos aproximamos do último ponto, o quarto ponto. Toda oferta tinha um custo para o adorador. Quanto custa um novilho? Quanto custa uma ovelha? Quanto custa um cabrito, uma cabra? Quanto que custa um casal de pombos? Ou de rolinhas? Tudo de acordo com a posse do povo, mas tinha um custo. O pobre poderia oferecer 2 rolinhas, mas ele tinha que comprá-las. O rico poderia oferecer novelhos e cabras e novilhos, aliás, novilhos, não novelhos, né? E ele pagava. Toda vez que o pecador se apresentava a Deus para confessar o seu pecado e oferecer a sua gratidão, ele tinha que desembolsar e pagar. Deus quer ensinar
para nós que os nossos pecados têm preço e que a nossa adoração tem custo, porque Ele é o Deus que é dono de todas as coisas, e adorar a Deus não é brincadeira. Imagina os tabernáculos, durante todo o dia funcionando, aquele braseiro aceso, e não sei quantas vezes por dia, pecadores vindo publicamente, puxando amarrados seus novilhos, suas ovelhas e seus cabritos, e entrando dentro do tabernáculo. O cheiro daquilo se espalhava pelo acampamento inteiro, queimava tudo, toda a carne era queimada. Churrasco queimado tem cheiro bom, no ponto, mas churrasco queimado passado do ponto tem um cheiro horrível, é cheiro de carne queimada. Aquilo tinha, ao contrário do que a gente sentiria com as nossas narinas, um cheiro agradável a Deus. Deus gosta de cheiro de carne queimada? Não, não é isso. Mas o que agrada a Deus é a nossa obediência. Quando nós obedecemos a Deus e pagamos o valor do sacrifício, nós estamos reconhecendo que o nosso pecado ofendeu. E quando nós também pagamos a oferta de gratidão, nós descobrimos uma outra coisa que para nós parece ser antagônica ou um anacronismo interessante. Nós vamos oferecer uma oferta de paz porque tudo está bem, mas ela nos custa alguma coisa. Isso quer dizer que a paz da igreja, manter a paz da igreja, também custa. E é nossa obrigação, como cristãos, manter a paz da igreja. Para que a igreja esteja bem, para que o culto seja oferecido normalmente, cotidianamente, paulatinamente e em paz, os membros da igreja precisam estar em paz. E manter a paz da igreja custa. Custa o silêncio na hora da raiva. Custa o perdão na hora do prejuízo. Custa o respeito diante de quem tem autoridade. Custa o sacrifício, porque Deus tem sido bom para conosco. E em vez de ficarmos cobrando e cobrando e cobrando, agradecendo, agradecendo e agradecendo. É tão interessante que entre os 5 sacrifícios mais importantes do Antigo Testamento, Deus colocou um que tem a ver com a manutenção da paz, em que todo adorador, ele sente o peso, o preço, mas também a alegria e a gratidão de viver dentro da paz. Meus irmãos, essa oferta, ela vem da voluntariedade do nosso coração, porque manter a paz também tem a ver com o nosso desejo, a nossa decisão. Eu preciso tomar a decisão de manter e viver a paz, para a glória de Deus, e para que tudo isso seja de aroma agradável ao Senhor. 3 aplicações. Tudo o que nós fazemos tem implicações para a nossa adoração. Como a oferta pacífica era algo que podia ser comido ali na presença de Deus pela família, isso quer dizer, meus irmãos, que tudo aquilo que nós comemos, todas as festas que nós festejamos na igreja e em casa, tem a ver com a nossa adoração. Quando separa-se o melhor para Deus e se pode comer o resto, nós queremos dizer que até mesmo os nossos churrascos, as nossas comemorações, as nossas festas devem ser vividas na presença de Deus e conforme a sua orientação. Não é para que haja exagero, mas é para que haja festa. Segundo, a manutenção da comunhão tem um preço a ser pago por nós, que é o preço da gratidão. E terceiro, sem santidade não há paz, não há comunhão e dificilmente haverá gratidão. Então o que é que nós precisamos pedir? Senhor, enche-nos do fruto do Teu Santo Espírito, porque o fruto do Teu Santo Espírito é amor, alegria, paz.
Quem dá paz ao nosso coração? Quem promove a paz por meio do perdão? E quem enche o coração da igreja de gratidão e de paz? Espírito Santo. Vamos pedir que Ele nos encha? Vamos orar?